Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida e Sexo. Nós estamos no capítulo 12, Desajustes. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor afasta, irrita, desanima. Do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Comum é a observação que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvela-se empeço do cônjuge no ramerrão do cotidiano. Moléstia, conflito, desnível, falha de temperamento, formação. Então, ele vai trazer essa desvelação de empeço dos cônjuges no ramerrão cotidiano. Moléstia, desnível, conflito, falha de formação, temperamento. Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciar acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, a quem se vinculara desde o berço. Em outro, é o homem, a exigida companheira, a continuidade da genitora, a quem se jungira desde a vida fetal. Porém, ocorre que o matrimônio é uma quebra de amarra, via qual na vida da existência larga o cais dos laços afetivos em que por muito tempo jazia ancorado. Na viagem que se inicia a dois, o casal se revelará um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, em toda a extensão evidenciando defeito e virtude que, porventura, carreguem. Então, Emmanuel explica que o matrimônio é quebra de amarra, via qual, na via existencial larga, o cais dos laços afetivos, em que por muito tempo jazia ancorado. Nessa viagem que se inicia a dois, ambos se revelarão um à frente do outro, tais quais são, e como se encontram na realidade, em toda a extensão evidenciando defeito, virtude, que porventura carregue. Desajuste, inadaptação, costuma repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar da água experiencial. Então, ele vai trazer a questão da inadaptação, do desajuste, onde existem repontamentos que ameaçam a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar na água da experiência. Razoável é se convocar o auxílio de técnico capaz de sanar a lesão no barco em perigo, como seja médico e psicólogo, amigo e conselheiro, cujo contributo se vestirá sempre de valor inapreciável. Entretanto, ao desenrolar de prova e obstáculo, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância, por trazer aos interessados campo novo de observação e reflexão, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Então, ele vai explicar que, ao desenrolar de prova e obstáculo, o conhecimento da reencarnação exerce um encargo importante por trazer aos interessados um novo campo de reflexão e observação, impelindo-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. O casal, usando a chave de semelhante entendimento, passa mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimento, tanto fazer a desvinculação de um estado emotivo, quanto renovar esse sentimento, mas em base de serenidade, amor, paz, compreensão. Urge perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão de dois seres que o constituam. Nesse sentido, que cada um no ajuste continua sendo um mundo por si, e nem sempre o característico de um se afina com o outro. Daí a conveniência do mútuo aceite com a obrigação de melhoria do casal. Para isso não basta a providência de superfície. Há que internar o raciocínio em consideração mais profunda, para que a raiz do desequilíbrio seja erradicada da mente. Aceitação, o problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são ou como se a boleta na embarcação doméstica, onde ele vai explicar que
essa situação precisará ser aceita e acolhida. E feito isso, se inicia a obra de edificação ou reedificação recíproca. Nesse sentido, que ele explica que a aceitação vai ser o cimento desse processo, devido ao fato de que não será o suficiente providência superficial, o raciocínio precisará ser internado em consideração mais profunda, para que a raiz do desequilíbrio seja erradicada do psíquico. Admitir o outro como é ou como se aboleta na embarcação doméstica, inicia-se assim a obra de edificação ou de reedificação recíproca. Óbvio que atitude e conclusão não se impõem no campo mental. Tanto tirar reflexões derradeiras apressadas, quanto atitudes que não se imporão no campo psíquico. Entretanto, não se arrependerá quem se dispõe a estudar o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho. Nesse sentido, que ele vai trazer que o estudo do princípio da reencarnação e da individual responsabilidade na própria trajetória será um estudo que beneficiará primeiramente aquele que se tomar desse caminho, onde poderá, pelo autoconhecimento, pela busca de compreender a si mesmo, a própria trajetória, o princípio da reencarnação, seu propósito existencial e a responsabilidade individual no caminho próprio, isso irá permitir que nós possamos avaliar a nossa participação naquela dificuldade e a cota que é possível para nós, a partir da nossa mudança de atitude mental, de conduta concreta, dar o nosso contributo para resolver aquele obstáculo, para dissolver aquele problema, para levar a um entendimento. No ajuste, cada parceiro continua sendo esse mundo per si. Por isso que ele vai trazer que obtém-se da vida o que se lhe dá, colhe-se o material de plantio. O homem habitualmente recebe a mulher como a deixou no ponto em que a deixara no passado próximo, isso é, na instância do tempo que se foi para o continuismo. Da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referentemente à mulher. Então, cada qual recebe o parceiro como deixara no ponto em que o deixara no passado próximo, na instância do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora. Isso vai acontecer tanto para um quanto para outro. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel é aquele homem que a parceira, em existência anterior, conduzir a perturbação, a doença, a deslealdade, via atitude que o segregara em estado deplorável e compulsivo. E a parceira nessa condição consubstancia necessidade e prova da mesma espécie. Então ele vai explicar que o parceiro desorientado, ou infiel, adoecido, é aquele homem que a parceira em existência anterior conduzira a deslealdade, a doença, a perturbação, via atitude que o segregara em estado deplorável, compulsivo. A parceira nessa condição consubstancia prova, necessidade da mesma espécie. Tão somente na base indulgencial e do perdão recíproco, mais facilmente estruturável no conhecimento da reencarnação, com a imbricação que se lhe mostra consequente na equipe familiar, conseguirão o casal, o lar, no triunfo esperado.
na lide, compromisso que abraça, descerrando a si próprios a porta da paz, a luz libertacional. Então ele vai explicar que é nesse cimento do perdão e da indulgência, da clemência recíproca, mais facilmente estruturável no conhecimento reencarnacional, com a imbricação que se lhe mostra consequente na equipe familiar, é que será possível conseguir, cada qual, do lar o triunfo esperado, na lide, compromisso abraçada, descerrando a si mesmo a porta da paz, a luz libertadora. No subsequente, Emmanuel vai trazer no capítulo 13, tédio no lar. Pergunta: vês que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre encarnado, frequentemente só de um lado, a afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia ou mesmo em ódio? Então, ele vai trazer a pergunta que, vês que espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre encarnados frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se veja acolhido com indiferença e até com repulsão? Além disso, como é que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia, mesmo em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julga pela aparência, e que, obrigado a viver com a pessoa amada, não tarda a reconhecer que só experimenta o encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe bela qualidade. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto é assim que muitas uniões, o princípio, parece destinada a nunca ser simpática. Acaba os que as constituíram, depois de se haver estudado bem e de bem se conhecer, por votar-se reciprocamente duradouro e amor terno, porque assenta na estima. Cumpre não esquecer de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então ele vai explicar que isso é uma votação recíproca de terno, duradouro amor, assentada na estima, mas é o espírito quem ama, não o físico. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Porque a matéria é transitória, obnubiladora, confundidora. É o espírito que vai trazer a possibilidade de libertação, de lucidez, de reflexão, de discernimento, que será possível acontecer a partir disso. Por isso que quanto mais a gente espiritualiza, mais nós nos tornamos conscientes e lúcidos de nós mesmos, do que acontece do nosso lado, da escolha que estamos realizando. Porque isso tem a ver com o processo de eterização, em que o espírito, a golpe de esforço próprio, vai se desmaterializando e vai fermentando valores elevados na sua mente. E isso significa modificações profundas que o indivíduo vai vivendo e que vai permitindo a ele dissipar a fantasia da matéria, essa ilusão, essa obnubilação, porque o espírito vai conseguindo ver a realidade. Porque aquilo que alguém acredita que seja, nem por isso é a verdade, ou corresponde à realidade. Eu posso ter um conjunto de crença e de ideia que não corresponde à realidade. E é nesse sentido que, quando eu faço o meu trabalho de espiritualização, de autoencontro, de fé em Deus, em mim mesma, eu vou conseguindo me aproximar mais da realidade.
É por esse motivo que o processo de autoencontro ele é a base para a pessoa que deseja amadurecer. Porque do momento que eu faço o encontro comigo mesmo, eu vou conseguindo ir dissipando os meus enganos, inclusive acerca de mim mesma. Porque do momento que eu perco o próprio endereço e eu me afasto do autoconhecimento, eu passo a ter ideias de mim mesma erradas. Acabo elaborando reflexões a respeito de um dom que traga, de uma vulnerabilidade que não corresponde à realidade. E é nesse sentido que quando o indivíduo ele se afeiçoa a uma autorreflexão, as perguntas corretas para se descobrir, se trabalhar, esse indivíduo ele vai logrando respostas mais consistentes acerca da vida, da verdade, e isso vai desmoronando os castelos de imaginação, de fantasia. É por esse motivo que Kardec ele vai trazer no Livro dos Espíritos, e também tem um recorte no Livro dos Médiuns, acerca da análise diária que nos compete fazer de nós mesmos. Numa reflexão limpa, digna, onde o indivíduo ele possa encontrar com a própria situação e procurar avaliar daquilo que tem sido e feito na Terra. Porque nós, na própria situação do nosso dia a dia, somos passíveis de enganar, de cometer erro, de ter distorções de percepção. E isso significa que as consequências elas se fazem acontecer principalmente nas atitudes erradas que isso possa nos levar a tomar, que começa com um pensamento indevido. É por esse motivo que quando o indivíduo ele tem paciência, resiliência, ele consegue abordar a si mesmo com mais tranquilidade. Enxergar o que está acontecendo na sua vida sem tanto choque, porque o indivíduo ele está propenso a acolher-se, a aceitar o que acontece, que também é uma atitude de humildade, que nos permite esse autocontato, porque essa atitude ela acaba viabilizando a gente perceber a fraqueza que está em nós e conseguir lidar com isso de uma maneira equilibrada. Porque se eu revolto por perceber uma falha em mim, se eu chuto um balde, eu perco o momento. Nesse sentido que quanto mais eu tiver estrutura para poder perceber a minha limitação, a minha queda, o meu deslize, mais eu vou ter recursos para poder me proteger das ciladas do caminho. Mais eu vou conseguindo fomentar ferramentais interiores, que é a verdadeira vitória, é aquela que eu consigo realizar dentro de mim sobre mim mesma, na minha autotransformação moral, na vitória sobre o meu mal pendor. Mesmo vencida exteriormente, se eu dou conta dessa vitória sobre mim mesma, eu consigo esse pódio moral que é vencer a minha sombra, que é superar as minhas injunções sombrias, os meus atavismos, as minhas predisposições mórbidas, que é um trabalho que o indivíduo realiza dentro de si mesmo. É nesse sentido que Emmanuel vai explicar que nós precisaremos dissipar a fantasia da matéria, para que o espírito logre sair do aluvião, do embaçamento e enxergar a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura, simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera do corpo.
Daí vem que sói os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar, desde que a ilusão se desfaça. Então, vai ser trago sobre esses dois tipos de afeição, da alma e do corpo, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando há simpatia, pureza, a afeição da alma é duradoura. Efêmera é orgânica. Daí sói o que julgava amar o outro com amor eterno passa a odiá-lo, desde que a ilusão se desfaça. Questão 939 do Livro dos Espíritos. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando o ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega secura ao relaxamento. Tão logo surge a semelhante praga na lavoura doméstica, é razoável fazer judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasita destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Então, ele vai orientar, surgindo essa praga na lavoura doméstica, fazer judiciosa autoanálise, lado a lado, a fim de que o parasita destruidor da felicidade seja completamente erradicado. Quando um casal se confia um ao outro pelo vínculo sexual, essa rendição é tão absoluta que passa praticamente a viver numa simbiose de força, qual se duas almas habitassem um só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros ou mesmo ambos esmoreçam na indiferença, sem cogitar da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com resultado infeliz que se fará seguir indiscutivelmente. A presença do tédio verificada, imperioso é ausculte cada qual o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado no dessegramento poligâmico, que nos marcara a individualidade em existência pretérita, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva a pulsão que, porventura, arraste ainda para a fome de prazer inútil. Então, ele vai explicar que, ao ser verificada a presença tediosa, é imperioso auscultar cada qual o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio está enraizado num dessegramento poligâmico, que nos marcar a individualidade em existência pretérita, visando corrigir-se em salvadora dieta emotiva a compulsão que, porventura, o arraste ainda para a fome de prazer inútil. A sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de alimento energético, magnético, entre os dois corações, a se integrar um ao outro, daí procede a necessidade de vigilância, para que a harmonia não se perca nesse circuito de força. Daí ele vai explicar que a sexualidade no casal, em função do alimento magnético entre dois corações, integrados um ao outro, faz proceder a necessidade de vigiar para que a harmonia não se perca nesse circuito de força. E aqui há o risco também da obsessão. Quando um dos dois se permite ligações indevidas na área afetivo-sexual, vão acontecer conexões sombrias com espíritos em faixas mais inferiores, que acabam fazendo essa ligação com um dos dois que esteja permitindo essa brecha, e isso vai significar pressão e jugulação espiritual. É por esse motivo que Jesus ele nos traz da observação, vigilância e oração para que logremos ir criando resistência moral, mental, espiritual, que passa pelo nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa palavra, que se nós estivermos na vigilância hábil, teremos a condição de nos mantermos em faixa elevada da vida, conectando com o benfeitor, interessado no nosso avanço, na nossa cura, na nossa libertação, no nosso equilíbrio.
Porque se nós dermos descuido, obsessores vão se ligar a nós e nessa situação em tela que Emmanuel traz, acabará por denegrir a circuitaria de força que acontece naquele ambiente. Nós temos casos de infidelidade, traição e de fantasia afetivo-sexual que são induzidos por obsessores, que acabam fazendo esse tipo de fermentação na sua vítima e que, devido a isso, arroja esse incauto para labirintos difíceis, perigosos, que vão contaminando o indivíduo, enfraquecendo ele moralmente, o desequilibrando, podendo levar à loucura, ao autoextermínio, que são os movimentos consequenciais desse processo. Nesse sentido, que Emmanuel explica que em lance outro da experiência, um dos dois, conforme o caso que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando a ligação sexual diferente. Nesse sentido que, se a influência de um terceiro atinge o âmago do ser de um dos dois, incitando a ligação sexual diferente, é o pretérito voltando, apresentando de novo aquela mesma criatura com quem talvez tenhamos enveredado um labirinto de experiência francamente infeliz. Carrega consigo o mesmo ingrediente de sedução com que nos arredara de obrigação assumida, sugerindo-nos o retorno a processo de vida incompatível com o nosso dever e tentando deslocar-nos à mente de alicerce do equilíbrio em que o tempo nos restaurara. Então, ele vai explicar que é uma sugestão para retornar a processo de vida incompatível com o nosso dever, porque o para quê da nossa finalidade existencial está na forma intuitiva em nós, que trazemos isso. A cada noite, quando nós deitamos na cama e o corpo dorme, o espírito ele desdobra. E nesse desdobramento, ele encontra com o benfeitor, que o relembra do seu propósito existencial, que o traz aviso, orientação, alerta, direção. No caso do indivíduo, ele está numa nefandade de pensamento, em faixas baixas, como rancor, vindita, ódio, revolta. Quando ele desdobra, ele vai para uma faixa de equivalência. Isso dificulta que o benfeitor, que o ajudara na sua atual encarnação, o relembre, o para que ele está aqui. E esse indivíduo, quando ele tem essa disposição mínima para receber do benfeitor os alertas, as relembranças, vai significar uma intuição que ele vai ter acerca do seu propósito existencial. Porque quando existem interferências malévolas no nosso propósito de vida, é uma tentativa de nos arredar desse para quê. São ciladas, armadilhas, que se o indivíduo ele não estiver atento, vigilante, ele é levado nessa teia. E acaba vindo a desmoronar o seu propósito existencial. Porque nós estamos num planeta de prova e expiação que está na franca transição planetária, em que muitos vão embora antes da hora. Antecipa o momento do seu desencarne por suicídio direto e indireto, por viciações de todo porte e por invigilância. Porque uma pessoa que se permite complôs sombrios, cumplicidades danosas, ele está deixando que isso influencie no que ele pensa, no que ele sente, no que ele fala, no que ele decide. E isso significa uma predisposição mórbida que o indivíduo vai adquirindo para essas nefandades. Porque quanto mais a gente se permite esses conluios infelizes, mais isso vai criando raiz, larva mental,
chip, ovoide, que vão sendo instalados em nós por esses obsessores, que passam a se alimentar daquilo que a gente está realizando negativamente. E nesse sentido, que compromete não só o indivíduo envolvido nisso, como o outro, que participa disso com ele. É por esse motivo que Emmanuel nos aclara acerca do pretérito voltando, porque ele traz essas situações por serem questões que acontecem na vida dos terrícolas. Nesse sentido, que quando ele diz que em um dos dois a influência de um terceiro atinge o âmago e incita a ligação sexual diferente, é porque são situações que acontecem na Terra. Da infidelidade, que começa com o pensamento. E a questão da traição, ela é grave, porque muitos terrícolas acham que isso faz parte dos relacionamentos afetivos na Terra. Pessoas que dizem, todos fazem, como se o certo deixasse de ser certo porque ninguém está fazendo, ou como se o errado deixasse de ser errado porque a maioria ou todos fazem, o que é um erro. O certo, ele continua sendo certo mesmo que ninguém faça. Se o indivíduo ele sabe que aquele é o caminho nobre, limpo e reto que ele deve seguir, mesmo que ninguém siga esse caminho, ele seguirá sozinho. Porque a sua consciência traz esse ditame nobre. E o errado, ele vai continuar sendo errado, mesmo que todos façam. É nesse sentido que existe uma mídia perniciosa, subreptícia e aclarada, que diz que infidelidade faz parte da trajetória das pessoas e que por isso ele pode agir assim, seja em pensamento, seja em palavra, seja em sentimento, porque os outros fazem. São ideias erradas e que povoa a mente de muitos terrícolas, o que acaba levando a comprometimentos morais que podem se configurar irreversíveis. Porque o indivíduo que se deixa levar por essa situação, ele está se acumpliciando com obsessores piores do que ele, está prejudicando o parceiro vibratoriamente, a casa onde mora, os filhos, caso os tenha. Isto é, quem participa disso leva uma série de pessoas para essa vibração negativa, perniciosa. Então, o indivíduo ele não só está se prejudicando, como ele está denegrindo uma série de pessoas próximos a ele. E é nesse sentido que leva esses conluios de legiões de desencarnados que vêm participar com a gente daquela situação e que o indivíduo, devido a isso, vai desequilibrando, vai desnorteando, vai adoecendo moralmente, com consequência que pode ser irreversível. Porque esse estado de coisa pode levar a uma situação de uma condição de adoecimento orgânico, como um exemplo que o Divaldo trouxe de uma mulher que era prostituta. E ela dizia que não gostava do homem, que tivesse facilidade para conviver com ele, que fosse gentil, amoroso. Ou seja, ela trazia uma percepção da relação afetiva como algo que deveria ser de agressividade, de sentimentos vis. E é nesse sentido que ela fazia publicação em redes na época, oferecendo a sua hora paga, e dizia que aceitava até cartão de crédito. Em sendo assim, ela que era uma atriz e tinha participação ativa no meio televisivo,
acabou nessa vida de promiscuidade, de prostituição, vindo a pegar a AIDS, e com isso ela caiu numa situação onde, primeiro, no meio profissional, ela já não tinha como assumir papéis, porque os homens queriam contracenar com ela afetivamente, tinham receio de pegar AIDS. Então ela acabou sendo liberada dos papéis na TV que ela poderia ter participação, ficou desempregada naquilo que ela tinha costume de atuar e gostaria de continuar. E também no relacionamento com aqueles que vinham como clientes, ela acabou que mesmo pagando não conseguia arrumar alguém. Então ela foi definhando e acabou vindo a se autoexterminar. Então isso mostra o que acontece com a pessoa que se permite a promiscuidade, sob qualquer faceta que isso se apresente. Porque alguém que está num relacionamento afetivo e que começa um relacionamento com um terceiro está numa forma de promiscuidade. Traição traz essa condição promíscua. Mesmo que o indivíduo ele esteja se envolvendo com uma pessoa fora daquele relacionamento com o outro. Isso significa uma conexão vibratória prejudicial para o indivíduo, para os envolvidos nisso, e que predispõe a novas situações que a gente acaba caindo, porque são brechas que a gente vai dando, então vai quebrando o ovo no nosso pé, vai ficando escorregadio a nossa situação. Então, para o indivíduo vir a cair numa situação de adoecimento, de alteração mental, de neurose, de psicose, inclusive porque gatilha ou sequestra, gene, predisposição que já traz, de um ontem que não foi tão bom assim, e o indivíduo acaba que com aquela conduta ele faz gatilhar algo de negativo que ele poderia fazer o silenciamento daquilo com a sua atitude nobre, e com a sua conduta leviana ele acaba gatilhando, fazendo aquilo voltar, sinergizar, e acaba que vem a abafar um gene ou uma informação positiva de um aprendizado pregresso que ele poderia aproveitar para nutrir e fortalecer isso, ele acaba perdendo esse endereço. É nesse sentido que as nossas escolhas elas vão desencadeando outras e podem levar a consequências que se tornam sem solução para a nossa atual encarnação. É nesse sentido que nós temos que ter cautela com as nossas escolhas, que começa no pensamento. Não adianta uma pessoa que tem um envolvimento afetivo estável não trair fisicamente o parceiro. Se em pensamento existe algum tipo de infidelidade, isso já está acontecendo, porque o pensamento ele é uma onda eletromagnética com velocidade acima da luz. Ele age. Ele realiza obras. O pensamento do indivíduo, ele é um dardo que a gente emite em petardos que voam por si só e que vão agindo conforme a natureza e a qualidade desse pensamento. É por esse motivo que nós precisamos estar atentos, porque as ações obsessoras tentam nos levar para as condições de traição. Por isso que isso acontece tanto na Terra. Porque existem legiões que tentam fomentar os indivíduos para infidelidades de variado porte e para situações de prejuízo a si mesmo e ao outro. São condições que pululam entidades desse nível, que ou viviam isso quando estava encarnado, ou devido ao fato de querer alguém para reviver a sensação da matéria, acaba pressionando quem está encarnado para situações extraconjugais, onde vira uma condição de vários participando daquilo, em que acontece revezamento de um com o outro, numa situação alucinógena, vampirizadora, em que os envolvidos eles estão sendo marcados, pode ser irreversivelmente, com essa situação. Porque do momento que eu venha perder a minha encarnação por causa das minhas atitudes indevidas,
Sabe Deus quando eu vou ter outra oportunidade. O indivíduo ele desencarna numa situação vibratória infeliz, porque no astral nós vamos para a região de afinidade, não é igual na Terra que eu posso pôr máscara, que eu posso ludibriar, mentir. No astral, o indivíduo ele vai para o local de acordo com aquilo que ele pensa, com ele age, fala, não há mascaração. E é nesse sentido que o indivíduo vindo a desencarnar nessa condição, ele vai passar situações no astral que trazem os umbrais, que a doutrina espírita nos aclara, a região trevosa, abissal, mostrando a diferença que existe entre aqueles que estão em cada nível desses, mas nos patenteando que, de acordo com aquilo que nós fazemos encarnado, a gente vai para uma região afim ao desencarnar. E isso significa a continuidade de um sofrimento que poderia ter sido evitado, porque as nossas condições de vencer é 1000 vezes mais do que de perder. Nós temos o exemplo alto de Jesus que nos dá suporte para escolher o melhor. Temos inteligência, temos raciocínio. Quantos dons que Deus nos concedeu para encarnar na Terra, quantos empréstimos a título precário que foram colocados para ser movimentados por nós e que nos dão tantas condições, tantos indivíduos que têm raciocínio, que têm inteligência, que têm habilidade, que têm dom, que pode pôr isso a serviço do bem, fazendo uma encarnação nobre, de frutos positivos, do qual não se arrependerá, que ao vir a desencarnar poderá continuar esse trabalho de utilidade no astral, ao invés de ter que enfrentar expiações dolorosas, crúcias, precisando no astral aguardar uma nova encarnação para começar a expiação, o que significa um estado de tormento, de acordo com aquilo que o indivíduo tiver escolhido encarnado. E a gente tem relatos sobre isso, que Kardec nos traz acerca de espírito que na Terra tinha tido uma vida de crime e que quando veio a desencarnar estava numa região de suplício, onde esse espírito via as vítimas. Muitas tinham perdoado ele e tinham subido, não estavam mais na mesma esfera dele dimensional, vibracional, e outras tinham se revoltado, não tinham conseguido dar o perdão para ele, estavam obsedando. Mas ele tinha visão das vítimas no momento em que ele as agredia e supliciava. Então, ele se percebia em poça de sangue, torturando a vítima, e isso supliciava. Isso para ele era uma experiência que ele desejava encarnar logo para começar a expiar, para poder aliviar a própria situação. E ele não sabia quando viria a encarnação. Então, num determinado relato, ele diz: eu estou aliviado porque percebo que a encarnação se aproxima, para que eu possa iniciar a minha expiação. Então, do momento que nós nos permitimos escolhas infelizes, a gente desencarna. E sabe Deus quando nós vamos ter oportunidade de reencarnar para poder resolver isso. E as consequências vão ser carreadas conosco, trazendo infelicidade, tormento, adoecimentos psíquicos, espirituais, morais. É por esse motivo que nós, na situação que nós estamos encarnados, que temos a doutrina, a instrução, o aclaramento que Jesus, mercê da sua misericórdia e compaixão, que novamente vem na nossa direção para escolhermos melhor, para fazermos uma trajetória de menos erro, de mais acerto. Porque aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E as situações afetivas na Terra são dramáticas, porque as escolhas de muitos terrícolas ainda implicam situações irregulares, indevidas, erradas, que comprometem as vibrações, que arrastam os indivíduos para erotismo, para
prostituição, para promiscuidade, pornografia, que são situações que ainda acontecem na Terra e que os indivíduos que se deixam arredar por essas malhas, eles acabam em contaminações que mesmo que o indivíduo ele não busque essas situações, mas sim em pensamento ele dá espaço para o negativismo, para aquilo que é sombrio, para o que é contaminante, ele vai estar fazendo acompliciamentos, e isso vai levá-lo para esse caminho. Porque um insignificante descuido é o suficiente para que a gente seja levado pelo mal. Não bastará apenas eu ter uma atitude aparentemente positiva. No meio que eu me movimente, o outro vê, aplaude, acha que eu sou boazinha, isso não resolve. Isso não contribui com a nossa situação. O que resolve é o que eu penso. É o que acontece com a minha mente quando eu estou sozinha, comigo mesma. É o que eu consigo fazer de direcionamento, de elevação, de pureza, de caridade, de perdão, de benevolência, de palavra bendita, de procurar olhar a qualidade do outro, de estender a mão. São essas situações que fazem a diferença no nosso processo de proteção moral, de não darmos fenda para a ação maligna. Inclusive porque gratidão na nossa direção, aplauso e elogio, nós desconsideramos, porque isso não nos ajuda em nada. O que nos ajuda na Terra é a nossa consciência saber que nós estamos cumprindo o nosso dever. É só isso que nós vamos levar daqui, é o bem que a gente tiver conseguido realizar. É nesse sentido que isso é porta dentro da alma. É um processo no golpe que o indivíduo realiza com a sua mente para digerir seus conteúdos, para palatabilizar as suas situações interiores, para se autoconhecer e fazer a luz vencer dentro de si mesmo, porque a nossa sombra está conosco, a gente traz ela do ontem, os nossos erros, as nossas irregularidades, as nossas falhas, isso está no nosso arquivo consciencial. Importa urjamos acender nossa luz e conseguir levar essa tocha acesa. E é um desafio que Jesus nos coloca, porque se o indivíduo ele der um insignificante descuido, pode ser o suficiente para ele ir embora, com a sombra, com a lama, com o pântano. Porque a sombra, ela nos espreita. A tentação, ela nos ataca insistentemente no nosso ponto vulnerável. O tempo inteiro a tentação nos martela. E faz um prego cravar em nós, a todo momento. Chega na nossa direção uma situação que nos tenta, que nos desafia, que nos provoca, que tenta jogar com os nossos pontos fracos para que nos arrede, para que nos leve naquela conduta indevida. Porque os obsessores, eles nos observam, eles nos estudam e são muito inteligentes. Eles sabem das minhas fraquezas, de onde eu tenho caído mais, das minhas dificuldades. Eles fazem um estudo dos pontos em mim nevrálgicos, dos meus telhados de vidro, para que possam jogar com isso e me arrastar para a lama, me levar para uma situação de queda. E, inclusive, intentando a minha desencarnação, para que o indivíduo ele venha, depois de ter caído na lama, de estar engolindo areia na própria queda, arma-se para ele uma situação de desencarne, para levar esse indivíduo para o astral, que lá serve de alimento energético para esses desencarnados que ainda são materializados e que querem sugar através desse que desencarna a sua energia vital. Porque o encarnado tem energia vital, o desencarnado não.
Se esse que é desencarnado tiver numa faixa ainda de materialização importante, ele fica à cata de encarnado para aspirar a energia vital, em processo de vampirização, vampirismo, de parasitismo, que são movimentos que nos espreitam, que primeiramente tentarão nos fazer cair em queda e nos manter no chão, porque não bastará nos fazer cair, a tentativa é que a gente fique no chão. E depois disso é preparado situações para levar esse indivíduo pelo desencarne. Inclusive dentro de família, quando um está sendo violentado, agredido, existem orlas de obsessores que tentam insuflar o agressor, abater até matar, para que esse que está apanhando seja levado pelos obsessores. São pressões espirituais que acontecem a todo momento na Terra. Na questão da ideação suicida, se uma pessoa tem predisposição para isso, os obsessores pressionam para que a pessoa cometa o ato e venha desencarnar, trazendo aí o aumento das taxas, tanto de agressividade na Terra, quanto de autoextermínio, inclusive entre crianças, 7 a 11 anos. Questão da intransigência, intolerância, preconceito que tem aumentado. Os obsessores, eles estão junto conosco nisso, nos insuflando, tentando nos convencer da idoneidade dessas ideias, tentando nos fazer linchar o outro, porque a nossa situação de inconsciência criminosa, que nós trazemos enquanto terrícola, espíritos inferiores que somos, é uma massificação hedionda. Nesse sentido que na Terra, quando uma pessoa fala para um grupo, vamos linchar o Joãozinho, os outros vão. Não sabe quem é o Joãozinho, para que vai linchar ele, o que ele fez, mas aquele grupo vai e lincha. Isso é a nossa inconsciência perversa que nós temos. É nesse sentido que essa situação do Grey que nós trazemos, ela só vai ser rompida com a nossa consciência, com a nossa decisão pelo bem, pela verdade, pela reflexão, lucidez. Porque nós vivemos uma situação em que uma pessoa pode propor um horror. Ela tem várias outras para aplaudir, elogiar e apoiar ela. E pagar o preço que for para fazer aquilo com ela. Nós temos o recorte da Segunda Guerra Mundial, em que um integrante do nazismo, que estava ali representado pelo Hitler, porque tinha um outro junto com ele, iniciando aquele processo maligno, e mesmo em outras nações que houve insurreições paralelas, onde aquilo que ele propunha encontrava seguidor. Se nós fôssemos um populacho afeito à reflexão e à verdade, quando Hitler propusesse agredir, perseguir o outro, não encontraria ressonância na maioria. Mas a questão é que encontrou apoio, elogio e pessoas que pagaram o preço que fosse para fazer aquilo que ele estava ordenando. Quantas pessoas se envolveram nas ações do Hitler? Realizaram junto com ele aquilo, sem refletir. E são situações que acontecem no nosso dia a dia, inclusive na questão do linchamento, e que o Brasil é um dos países que mais lincha no mundo. Pega uma pessoa, prende num poste, e uma turma ensandecida começa a agredir até matar. Então, é barbarismo. E são situações que nós trazemos aqui. É um espectro de nós, enquanto sociedade, porque se isso acontece do meu lado, eu estou participando disso de alguma forma. Nós precisamos de um despertamento para lidar com essa situação e para que nós consigamos diminuir as nossas taxas de hediondeza, de violência, de assassinato,
Se a gente trouxer o número de crimes que acontecem em torno de 600 mil por ano, mas aborto é mais 70 milhões que são induzidos a acontecer anualmente. Onde um espírito ele precisa reencarnar e ele não recebe o acolhimento para fazer isso. E esse espírito reencarnante, ele vem do ontem desses pais. Isso foi acordado no astral, ele tem uma oportunidade de encarnar na Terra, ele precisa disso. Para burilamento moral. É por esse motivo que Emmanuel vai trazer para nós essas reflexões. Porque a orla obsessora, ela não só tenta nos cair o tempo todo, nos manter no chão, numa vibração chã prejudicial, como nos desencarnar, se tiver oportunidade para isso. Por isso que quando é falado acerca de auxiliar uns aos outros, é dar instrução. É dar um exemplo que o outro perceba que ele pode escolher algo positivo para a própria vida. Ele pode sair dessa teia, desse labirinto. Tem saída para o indivíduo. Tem solução se ele deseja se reformar. Não importa o que ele tenha feito até aqui. Porque todos somos espíritos endividados, lutando contra as nossas fraquezas. Não importará o que o indivíduo tenha realizado até aqui, o que ele percebe em si. O que importa é o que ele faz com isso. Do momento que o indivíduo ele decide, ele pode fazer um destino melhor. Porque embora nós não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo destino para si, um novo fim. É por esse motivo que, na situação que nós tivermos, nos ajudemos, nos instruamos, para que nós possamos, nesse momento da transição planetária, nos ajudar uns aos outros a dar conta de vencer nós mesmos. Para que a gente tenha menos desencarnação precoce, para que a gente tenha menos loucura, menos desesperação, menos infidelidade, menos transtorno afetivo sexual, menos adoecimento mental. Para que a gente consiga ir curando a nossa depressão, nossa ansiedade mórbida, nosso pânico, a nossa angústia insuportável, a nossa dor dilaceradora, nosso desequilíbrio, nossa falta de autodomínio, a nossa neurose sutil ou profunda, a mesma coisa psicose. Por esse motivo que trago o alerta para nós, porque Jesus sabe que nós estamos no momento da última hora da transição planetária, onde é definido quem vence de quem repete. E vitória é aquela que nós conseguimos realizar dentro de nós. É nesse sentido que Emmanuel vai nos explicar que o pretérito volta o tempo todo, tentando vencer aquele pregresso de sombra que todos nós temos, apresentando de novo aquela mesma criatura com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiência francamente infeliz. Carrega consigo o mesmo ingrediente sedutor com que nos arredara de obrigação assumida no pregresso, nos sugerindo retornar a processo de vida incompatível com o nosso dever, com o nosso propósito existencial, e tentando nos deslocar a mente do alicerce do equilíbrio em que o tempo nos restaurara. Porque são processos onde o indivíduo, primeiro, ele é seduzido por essa situação, se ele permite-se, ele é arredado da obrigação assumida, retorna ao processo de vida incompatível com o seu dever, desloca a mente do alicerce do equilíbrio em que o tempo o restaurara e pode vir a desencarnar precocemente, sutil ou espetacularmente, em escândalo correlato.
seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorra o companheiro imanizado em mútua associação no lar ao apoio recíproco, mais intensivo e mais profundo. Então, Emmanuel explica que seja qual for o motivo em que o tédio tenha se fundamentado, recorra os companheiros imanizados em mútua associação no lar a um apoio recíproco mais profundo, mais intensivo. Assim estará em justa defesa de uma harmonia íntima, sem castigar o próprio corpo. E reeducar-se-ão sem hostilizar o que, porventura, lhe demonstra afeto, mas o acolhe, não mais na condição de cúmplice de aventura deprimente a que se rendera outrora, e sim por irmão querido, com quem podemos fundir-nos em espírito mais alto amor espiritual. Então ele traz essa defensiva que não é ofender, porque, embora Jesus nos oriente a defender a nossa cooperação com ele, ele não nos coloca em base de agressão. O discurso de Jesus, ele é todo caridade. Ele nos orienta à defensiva da nossa mente, do nosso auxílio no trabalho nobre, que é uma responsabilidade minha para comigo. Mas não ofender. Por isso que Emmanuel vai explicar que recorrer nessa associação mútua de apoiar um ao outro de maneira intensiva, sólida, profunda, numa justa defesa da harmonia íntima, porque a autodefesa é justa, ela é necessária e ela não alberga agressão. Aquele que realmente defende uma vibração nobre na sua mente, ele não tem espaço para agredir e não deseja isso. O indivíduo que opta pelo bem, ele estará fazendo a defesa da harmonia interior sem castigar o próprio corpo. Ele se reeduca sem hostilizar aquele que está lhe demonstrando afeto e tentando seduzi-lo. Ele oferece acolhimento, não mais na condição de um cúmplice de uma aventura deprimente pregressa que outrora rendera, e sim por irmão querido, com quem podemos nos fundir em espírito, no amor espiritual mais alto. Porque é essa a proposta, de auxiliar mesmo aquele que nos tenta, que vem com sedução, ou que vem com uma malevosidade. A nossa atitude será essa premissa do Cristo. No entanto, nós somos conclamados por Jesus para a defensiva. Porque se o indivíduo ele não tem a vigilância de defender a sua vibração, ele é levado com o vento. O indivíduo chegado aqui, ele se desequilibra com o mosquito e ele não tem condição de se manter harmonizado para o dever que a vida lhe chama. É por esse motivo que é uma atitude em que os indivíduos envolvidos, eles continuam na perspectiva do Cristo, mas ele terá as decisões legítimas para proteger o seu campo mental, vibracional. Fazendo análise daquilo que é vulnerável para ele, daquilo que é risco, daquilo que é perigo. Ele saberá escolher nobremente para dar prosseguimento ao seu trabalho de existência acordado no astral, para quando tivesse encarnado aqui. E isso, inclusive, vai reverberar na situação de como nós aproveitamos os recursos. Nós temos uma situação de 30% de desperdício de todo porte no Brasil. Existem países do mundo que está em torno de 3%. Inclusive alimentos bons que a gente joga fora, porque restaurantes não podem guardar para distribuir isso com quem precisa, porque se alguém passa mal, o estabelecimento fecha. Então mostra um recorte de como essa situação funciona. E Jesus, quando ele multiplicava pão, peixe,
ele pedia para recolher as migalhas num cesto para reaproveitar, para alimentar outras pessoas. Então Jesus, ele deixou para nós essa orientação do aproveitamento, que tem a ver também com como nós aproveitamos nosso trabalho, nosso tempo, nossa energia. Nessa decisão de uma autodefensiva, onde o indivíduo nobremente ele se candidata e emerge num trabalho nobre e persevera nisso, ele vai aprendendo também a economizar seu tempo, seu trabalho, sua energia, fazendo uma orientação para o essencial, onde ele consegue renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir após o mestre nessa lealdade, que significa dar continuidade de maneira otimizada e no dever de autoaprimoramento. Há um processo em que começar é fácil, continuar é difícil, terminar será pelo sacrifício. Assim, essa afeição pelo sacrifício espontâneo vai nos dando essa ambientação moral, espiritual, para que nós possamos realizar esse trabalho até o momento derradeiro, que sejamos chamados para retornar para o astral.